Existe um princípio espiritual que devemos ter clareza e consciência dele e nos apegar firmemente, que é que sem Deus nós não podemos fazer nada. João 15, 5. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que Ele possa falar aos nossos corações, sempre por intermédio das Escrituras Sagradas, fortalecendo a nossa fé e nos conduzindo em propósito e esperança. Vamos embora lá para mais um momento de adoração aqui, um momento de reflexão com o Senhor. E o versículo de hoje para nossa breve reflexão encontra-se aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 49, seguindo a série aí sobre a cidade forte de Damasco. Jeremias 49, 26, a palavra vai dizer: seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, irmãos. O simbolismo de Damasco carrega algo que fala muito ao nosso coração, porque Damasco simboliza oposição espiritual, mas também simboliza transformação profunda. Foi ali que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. E isso, meu irmão, isso, minha irmã, não é coincidência, de maneira nenhuma é coincidência, porque, além disso, Damasco era conhecida pela sua força, pela sua beleza e pela sua influência. Características do apóstolo Paulo, que cria estar servindo ao Senhor. E essa mensagem de Jeremias é uma mensagem a respeito de Damasco, que foi julgada justamente por aquilo que ela representou ali no cativeiro babilônio e assírio, que seria o julgamento sobre Israel. Logicamente, irmãos, minhas irmãs, eles poderiam ter tratar a situação de uma forma diferente, mas preferiram não fazer. E, logicamente, o Senhor teceu um julgamento que carrega princípios espirituais para a nossa vida, que pode trazer luz, irmãos, sobre aquilo que eu falei no começo, de que sem Ele nós não podemos fazer nada. Começa dizendo assim: pensando nisso, eu quero fazer as observações que eu pontuei e as aplicações pertinentes. Começa dizendo assim, Jeremias 49, 26. Seus jovens cairão nas ruas. Irmãos, e aqui eu quero, logicamente, trazer a representatividade dessas palavras antes de tecer uma observação, porque os jovens caindo, os jovens em si, aqueles que são fortes, jovens sois fortes, Paulo vai dizer, né? Escrevendo a Timóteo, então representa força, representa futuro, potencial, sonhos, vontade de crescer. Mas a palavra diz que eles cairão nas ruas, em outras versões traz até praça, mas o simbolismo é o mesmo, que é lugar público, um lugar de exposição. E foi o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele estava indo para Damasco quando ele foi abatido pela luz que revelou a verdadeira condição espiritual dele diante de Deus, meu irmão. E o que eu preciso aprender sobre essa passagem, sobre os jovens que cairão, é que nem todo começo forte garante um final firme. Eu quero repetir isso, meu irmão. Nem todo começo forte garante um final firme. Nem tudo aquilo que nós pensamos que vai dar certo, de fato dará certo. Nem tudo aquilo que nós cremos ser para sempre, de fato será para sempre. Oséias, capítulo 8, versículo 7, vai dizer que aqueles que semeiam vento, certamente colherá tempestade. E é isso que nós devemos aplicar para a nossa vida. Por quê, meu irmão? Porque muitas vezes nem perguntamos ao Senhor pelos caminhos que estamos indo. E imprimimos força, imprimimos a nossa capacidade em projetos que Ele não está. E a respeito disso, o texto continua dizendo assim, todos os seus soldados serão mortos. E os soldados, meu irmão, eles representam justamente a capacidade de lutar. Essa capacidade de desempenhar, sabe, aquele espírito aguerrido que todos nós temos despertado em momento em que nós queremos algo muito. E todos nós vivenciamos isso, meu irmão. Agora, nem sempre acontecerá da forma como nós queremos, porque está falando soldados mortos.
E a morte aqui representa a quebra da autossuficiência, do orgulho espiritual que Damasco, em sua imponência, em sua força, em sua beleza, em sua influência, ela carregava, até mesmo se desfazendo dos profetas e se desfazendo daquilo que Deus estava falando para ela. Então eu aprendo, meu irmão, que sem Deus, de fato, sem Deus, até os mais preparados podem ser vencidos. Posso citar o apóstolo Paulo, novamente nessa pregação, poliglota, homem que foi preparado desde a infância com o melhor estudo, cresceu entre os fariseus, ele mesmo vai relatar isso em Atos, capítulo 26, para nós, mas que foi abatido em sua soberba pela luz que brilhou mais forte do que o sol. Porque em Provérbios 21, versículo 31, já está escrito, meu irmão, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. E na sequência do texto, eu gosto da expressão Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras versões vai trazer naquele dia. Mas de qualquer forma imprime o mesmo significado, porque Senhor dos Exércitos é o Deus que sai para a batalha, que sim, ele governa todos os exércitos, tem esse sentido, mas é o Deus que vai para a batalha em determinados tempos. E mais uma vez, a aplicação de Paulo, ela cabe direto nesse versículo, porque, meu irmão, é o próprio Senhor Jesus que aparece para ele no caminho de Damasco. Perceba que foi na rua, exposto, na frente dos outros, ele teve que ser carregado depois, Senhor dos Exércitos. Quer dizer que foi determinado. Quer dizer que Deus já decretou algo. E aqui no caso, meu irmão, é um tempo inevitável, onde tudo é revelado e julgado. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de compreender os juízos de Deus. Mas Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz em Romanos 11:33, quão insondáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Eu costumo dizer, juízo é amor. É quando Deus, irmão, nos tira do caminho que o filho pródigo estava percorrendo, porque houve uma fome, porque houve uma situação aonde ele se vê, ele consegue se enxergar ali lambendo o chão, disputando com os porcos comida, enquanto ele tinha tudo na mesa preparado pelo Pai. E muitas vezes Deus vai decretar isso, ele vai revelar, vai julgar aquilo que é a intenção do nosso coração. Então eu aprendo que aquilo que está sendo construído, meu irmão, ou até mesmo negligenciado, será manifestado. Será manifestado porque Deus dará a cada um, conforme as suas obras. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, e eu quero citar aqui Romanos, capítulo 2, versículo 6, vai dizer isso para nós, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E eu, logicamente, chego a uma conclusão dessa palavra, irmão, dessa palavra, minha irmã. Eu não sou um profeta do caos, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Embora eu saiba que muitas vezes nós teremos que passar pelo caos para conhecer o haja luz de Deus em nossa vida. Eu sei disso de experiência própria, de vivência. E eu sei que quando Deus permite o juízo, meu irmão, muitas vezes nós sentimos que o futuro é abalado, que a força falha, e que tudo acontece de forma visível, de maneira que possa até nos envergonhar. Mas eu digo, não fuja do processo. Não fuja do processo e procure se manter firme justamente nesse propósito de entender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para a sua vida, para que haja alinhamento do coração e haja, logicamente, um despertamento e uma revelação contínua daquilo que Deus tem para a sua vida. A respeito disso, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz assim, por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide, para que não caia, ou veja, que não caia. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos hoje para a nossa breve reflexão. E se ela fez sentido para você, meu irmão, minha irmã, eu te peço, considere curtir, comentar e compartilhar. Considere se inscrever no canal e ativar o sininho, porque mensagens como essa que edificam a igreja, com várias temáticas, são postadas todos os dias, às 10 horas e às 19h30. E ativando o sininho, você
garante que será notificado e poderá participar conosco, inclusive das lives que são feitas no período das 19h30, com oração. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Um momento difícil, ele não anula o propósito. Creia na promessa, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Fiquem com essa palavra, até uma próxima. Paz do Mestre. Tchau, tchau.